Enfeitei com flores artificiais, muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um povo e de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão, apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Bom dia. Na manhã de hoje nós temos Igor José. Ele fará uma reflexão sobre a fé transporta montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo. Olá a todos os que estão nos ouvindo, um excelente dia, esse momento que nos faz encontrar novos meios de nos comunicar, utilizando dessa tecnologia. A todos que estão nos ouvindo, aqueles que irão ouvir posteriormente, desde já nossos carinhos, nossas lembranças fraternais a todos aqueles que estão emanando boas energias por nós. Para iniciar essa reflexão do dia de hoje, lerei do livro
Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem 144, ajudemos a vida mental. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. A multidão continuou seguindo Jesus na ansiedade de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de confronto e revelação. Inútil a interferência de quanto se impõe entre ele e o Senhor. Porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada sempre será toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer. A Boa Nova e a cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana e contribuem para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. É colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descera-se à nossa frente precioso programa nesse peculiar. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus, mais facilmente para a vitória na vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, levar o nosso pensamento ao Mestre maior. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre amigo, companheiro de todas as horas, amigos espirituais, amigos mentores da Casa de Caridade Maria Frank, pedimos licença para iniciarmos mais essa reflexão nessa manhã. Que essa reflexão, Pai, ela possa entrar pelos ouvidos daqueles que estão nos ouvindo, chegar aos corações, florescer, frutificar e espalhar o amor pelo mundo. Pois sabemos que somos irmãos fraternais na obra do Criador. Não deixe, Senhor, que a nossa fé desmoreça em momento nenhum. Sabemos que a quem muito é dado, muito é cobrado. Sabemos que nós temos um grande e vasto acervo literário, de palestras, que possamos utilizar nesses momentos, Pai, para a nossa evolução. Que os amigos espirituais possam nos auxiliando a conduzir essa reflexão no dia de hoje. Ilumine a cada lar, Pai, que esteja ouvindo esse momento dessa reflexão. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, impossível, né? Tá nesse momento, que nós estamos vivendo, do coronavírus, do Covid-19, né? Que está espalhado em todo mundo e que nos vem tomando algumas medidas, né? Inclusive essa, né? Nós estamos utilizando, como eu falei no início, a tecnologia, reinventando um pouquinho, né? Essa maneira de fazer palestras, esse diálogo. Se a gente parar para lembrar que lá em nosso lar, né, em plena Segunda Guerra Mundial, já tinha notebook. E a gente está aqui no dia de hoje trazendo essa transmissão pela internet, né, através dos meios aqui da Casa de Caridade Maria Frank, que possam chegar a, quem sabe, a muito mais pessoas do que chegariam numa palestra, né?
Então sabemos que nós temos que lutar sim pela casa, mas também pela causa. Sermos espíritas fora da instituição espírita, né? Ser espíritas na sociedade. E hoje é um pouquinho diferente, fazer através de meio como fosse um podcast, apenas de áudio, né? Para aqueles que querem depois correr, fazer atividades em casa, quiser limpar a casa, cozinhar, até mesmo reunir a família para ouvir este áudio, esse podcast, né, como a gente fala, fique à vontade. E tenho o prazer de compartilhar essa experiência no dia de hoje com a minha mãe, Adélia, né? Ela que no início ela relutou um pouquinho, que não queria fazer, mas o momento, né, é oportuno, estamos em família e nada melhor do que estudar em família, né? Relembrar a importância, né, do culto do Evangelho do Lar. A Fé Transporta Montanhas é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e é oriundo, né, do nosso Evangelho no culto no lar. E para iniciar, né, esse bate-papo, estava assistindo uma palestra de Rossandro, um grande expositor espírita, e ele fala que todo momento é momento de mudança. E toda evolução que nós passamos em nossas vidas, ela precisa de uma mudança. E se a gente parar para raciocinar um pouquinho nesse momento que nós estamos vivendo, e fazer a conexão com a leitura inicial, nós temos ficado mais com nossos familiares, nós temos conversado mais, emanado energias positivas, fazendo oração. E como já dizia na palestra, né? Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa. É o momento de pararmos, pensarmos, refletirmos o que nós podemos se tirar o homem velho e fazer um homem novo. Muitas pessoas fazem isso no 1º de janeiro, né? Nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso no meado de março. E sabemos que, como já dizia uma passagem, Jesus estava no fundo da barca. Em momento nenhum, ele nos deixou de deixará. E a Fé Transporta Montanhas nos fala muito disso. Que Jesus tem fé na gente. Mas será que nós temos fé em Jesus? Será que nós estamos cultivando a nossa fé da maneira correta? Ou estamos apenas acreditando? Então, nada é melhor do que esse momento que nós estamos passando para termos fé, colocá-la em prática. E esse é um dos motivos que eu escolhi esse capítulo no dia de hoje, né? Além de ter vindo do culto do Evangelho no lar, que mais do que nunca, né, agora que as famílias estão reunidas, a oportunidade de aqueles que não possuem implementar e aqueles que já possuem reforçar e ter esse excelente hábito dentro de casa para que nós possamos ser ponto de luz. Em meio a tantas fake news que nos chegam, né? A tantas pessoas com pensamentos negativos, que nós possamos ser em pontos de luz na nossa rua, nosso bairro, nosso país. E para iniciar, né, a gente precisa diferenciar um pouquinho, né, como eu falei, em fé e em acreditar. Porque fé, pessoal, é quando a gente se entrega, a gente coloca inteiramente à disposição do bem maior. A fé é estar comprometido. Acreditar é apenas se envolver. É igual quando a gente está no grupo de estudo na nossa casa, quando a gente está no Evangelho no lar, quando a gente está ali de corpo presente. A gente está pensando no que a gente vai fazer depois, ou mexendo no celular, a gente está envolvido. Mas será que a gente está prestando atenção naquilo que o palestrante, no expositor, ou no que o facilitador do curso, né, do estudo está falando? Haroldo tem uma passagem interessante, que a gente até estava discutindo isso aqui em casa, independente de qualquer coisa, né? Até parafrasear o Haroldo, o café da manhã, ovos com bacon.
A galinha, ela estava envolvida, ela colocou apenas o ovo. Mas o porco, ele se comprometeu para ter o bacon. Então foi o que eu falei. Será que a gente tem fé em Jesus da mesma forma que ele tem na gente? Será que essa fé é uma fé rediviva? Que a gente, com as nossas próprias forças, torna-se capaz de realizar as coisas, sendo elas materiais e principalmente morais? Como já dizia Mateus no seu Evangelho, juntai tesouros no céu, porque os tesouros da terra, eles se degradam, eles vão embora. E a fé é exatamente isso. E dar um pouquinho da palavra à mamãe, gostaria de saber o que Hermínio Miranda fala pra gente sobre essa diferença de fé em acreditar, estar comprometido, estar envolvido. Em Diálogo com a Sombra, Hermínio reporta pra gente a conceituação de fé, né, que tornou-se com Kardec definitiva. A fé ela precisa ser inabalável, ela tem que encarar a razão desdeterminando confiantemente, sempre em todas as épocas. Assim será inabalável. Fora disso, pode ser crença, suspeita, presunção, mas não será fé. Porque em qualquer tempo que vier realmente a turbulência em nossa vida, se a gente tem fé, a gente realmente vai ter a firmeza que somos amparados pelo Cristo, pelo plano espiritual, pelo nosso anjo da guarda, né? A gente viu que no Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador escreveu que a fé inabalável só é que pode se encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé raciocinada, né? Porque ela apoia nos fatos e na lógica. Então, a fé realmente, ela é um ato de ação. Não adianta você falar se você não vivencia, não pratica. Então, demos esse primeiro passo entre a diferença entre fé e acreditar. E o segundo passo que nós vamos dar é a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega. Desde a codificação da doutrina espírita, o nosso amigo Allan Kardec, que por volta tinha muitas faculdades, quando eu falo faculdade no sentido de estudo, sendo ele um grande pesquisador da época, na França antiga, a primeira frase quando ele soube das mesas girantes foi a seguinte: se as mesas não tiverem o cérebro para pensar e Deus para sentir, para mim não faz sentido. E ele foi estudar, ele foi verificar o que aquilo estava acontecendo com as mesas girantes. Então, desde a nossa decodificação da doutrina espírita, lá em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, e a gente também pode lembrar, né, de outros fenômenos espiritualistas, né, como a manifestação tem as irmãs Fox, no seu nome de Huddersville, que é através da batida, né? Mas essa questão da fé raciocinada, elas vêm acompanhando desde a codificação da doutrina espírita. E é válido lembrar que nós somos ciência, filosofia e religião. E com isso, o próprio Kardec fala, a partir do momento que a ciência descobrir algo além do espiritismo, né, acima do espiritismo, siga a ciência. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, não falo apenas, né, do Covid-19, mas esse momento de mudanças do mundo de prova e inspirações para o mundo de regeneração, há muitos falsos profetas. Quando eu falo falsos profetas, eu não estou apenas colocando religião X, Y, Z, mas sim todas as religiões. Todas partes, em todos os lugares, né? Muitas das vezes a gente vê algumas religiões vendendo terrenos no céu, outros vendendo vassoura ungida, outros falando que se derem X de dinheiro, descansará no Senhor.
E isso é a fé cega. Muitas das vezes as pessoas vão em busca realmente da fé, e esses charlatões, esses falsos profetas acabam denegrindo a imagem da religião que as utilizam. Dentro do próprio Espiritismo já tivemos alguns desses atos, vocês podem lembrar. Mas só de pensar que nós temos o Pentateuco, que foram 5 livros estudados, decodificados. Só de Chico Xavier nós temos mais de 250 livros. E o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Então, a partir do momento que nós temos a fé raciocinada, que nada daquilo nos impõe, sim, é explicado, que acredito que vocês que estão nos ouvindo agora, em nenhum momento que leram nenhum livro da decodificação, nenhum livro de algum autor espírita, uma palestra de Haroldo, de Raul, de Divaldo, ele fala, o espírita deve fazer isso. Não. E sim, nós temos o nosso livre-arbítrio. Lei de causa e efeito. E a partir desse momento a gente tem a ciência, a consciência daquilo que nós estamos fazendo. E muitos falam que isso ou aquilo acontece por castigo de Deus. E Deus, na verdade, Ele nos dá todos os dias pela manhã uma oportunidade nova de recomeçar. E com isso, no livro Em Sintonia com o Amor, Hermínio Miranda também fala mais uma palavra. Perdão, o diálogo com as sombras. Ele nos lembra que a fé raciocinada, ela vai muito mais além, né? Por quê? Porque ele chama atenção e nos lembra que precisamos ser uma criatura de fé viva e positiva e inabalável, ter uma fé ativa e não passiva, porque ela não deve ficar adormecida. Então, quando na realidade a fé cega, ela é a fé adormecida, nós nos tornamos incrédulos. No momento que tiver qualquer tumulto, qualquer tormento em nossa vida, o desespero vai bater, a ansiedade, né, um quadro até depressivo. Então, a gente sabe que a tristeza realmente ainda está num corpo de carne. Isso, né, vai acontecer com qualquer um de nós, a preocupação, isso é normal, mas a gente tem que ter um certo cuidado, que a fé realmente inabalável, você está sempre confiante que algo vai acontecer de melhor, nós temos um Cristo todo o tempo nos orientando, né? E nós espírita esperamos muito mais da gente, não que sejamos melhores que ninguém, não é isso não, tá, meus companheiros? Mas temos a ciência espírita que nos mostra o caminho, nós temos a filosofia para mostrar o que ponto pode ir as pretensões, e nós temos também a lei do Cristo. Então, respaldado em tudo isso, a ação e a prática do estudo torna a nossa fé ainda mais fortalecida e contagiante, né? Porque, na realidade, quando alguém nos vê com essa força, com esse otimismo, a gente vai contagiar o outro. E a gente torna a certeza de cada dia que nós temos um estudo calcado na razão e no sentimento. Então, a fé só vai realmente aumentar, porque nós sabemos que é algo muito mais do que o ter. E sim, nesse momento, o ser vai falar muito mais alto. Parafraseando meu amigo Flávio Ricardo, que deve estar nos ouvindo agora, abraço, Flavinho. Nós, quando nós preparamos esses estudos, nós lemos, relemos, ouvimos palestras, ouvimos estudos, vemos vídeo. E para estar aqui hoje, falando sobre a fé, é muito importante para mim. Pois eu sei que é algo que eu preciso trabalhar em mim, é algo que eu preciso evoluir. E ter essa oportunidade de estar falando para vocês e ter essa oportunidade do estudo com vocês, com a minha mãe, está sendo muito gratificante e de uma elevação moral muito importante. Sabemos que vivemos alguns momentos difíceis em nossas vidas, mas como eu falei,
Jesus estava na barca. Estava junto com os pescadores e no momento exato ele interviu. Uma passagem, só uma breve, que não estava nos nossos scripts, mas um momento, uma passagem, aqueles que sabem podem auxiliar, mas um homem caminhava pela praia conversando com Jesus, ele olhava para trás e via 2 rastros, o pé dele e teoricamente o pé de Jesus. E muitas das vezes, Jesus está ao nosso lado e a gente não vê. E esse homem passou por um momento difícil, até que no momento na praia havia o rastro de apenas uma pegada. E o homem falou: poxa, Jesus, você no exato momento que eu mais precisava, você me abandonou. Eu não te abandonei. Eu te coloquei em meus braços e segui junto com você. Lembrando, pessoal, que Jesus jamais nos abandona. Então tenhamos fé nele, porque ele tem fé na gente. E só valorizando o que você está falando, a gente tem que lembrar que tudo passa. Né? O que não pode passar na nossa vida é a nossa fé. Né? Exatamente. Lerei a primeira passagem desse capítulo, intitulada Poder da Fé. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 19. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e cai frequentemente, ora no fogo, ora na água. Apresentei a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofreis? Até quando devereis ficar convosco? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não puderam tirar o demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, que se tivesses fé como o grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos impediria, e nada vos seria impossível. Jesus, como sempre, muito sábio em suas palavras, sempre adotando comparações da época, e transformando em palavras fáceis, entendimento fácil. Quando Jesus fala, se tiveres a fé de um grão de mostarda, aqueles que conhecem o grão da mostarda é um grão pequenino. Mas porém a árvore é uma árvore bonita, frutosa, grande. Então, que nós possamos transformar essa fé que nós temos do grão de mostarda em uma árvore frutificante, frutosa, esplêndida, para que aqueles que precisam do refrigério, da sombra, possam encontrar em nós um ponto de luz. Impossível falar em fé e não citar a passagem da mulher hemorroíça, a passagem do homem cego, onde as frases seguintes marcaram: vá, a tua fé te curou. Sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E por muitas das vezes sofremos com imediatismo, de querer algo para ontem. E sabemos que na verdade não é assim, amigos? Tudo tem seu tempo, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Da mesma forma, o tempo da cura desse menino, E quando a gente dar algo ao próximo, para dar algo ao próximo, a gente tem que ter recebido. E esse dar e receber é constante. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você está. Como a gente sempre fala, Deus não nos pediu muito.
Só pedir é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E praticar a caridade. Então, a fé desse pai, o momento da oportunidade da cura, trouxe esse ambiente possível para realizar, essa cura dessa criança. E Jesus fala muito bem do grão de mostarda, como eu já falei, porque é pequenino. Por que não frutificarmos esse grão de mostarda para o bem maior? E quando a gente fala que a fé transporta montanhas, na seguinte fala: direis essa montanha, transporta-te daqui até lá. Não é a montanha teoricamente física, a que a gente vê nas serras, nos vales, mas sim as montanhas que a gente vê no nosso dia a dia, e uma montanha que a gente vê no nosso dia a dia, sim. As dificuldades, o orgulho, as paixões, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo, a maledicência. Essas coisas, essas montanhas que não impedem nosso avanço moral. Muitos pensam em apenas avançar financeiramente, materialmente. Mas como o próprio Mateus fala, juntai tesouros no céu, porque os da terra, eles se degradam. E com isso a gente vê a importância da nossa fé, de praticarmos, colocar em prática, em se entregar e não apenas acreditar, estar comprometido e não apenas se envolver. Nesse mesmo, como nós falamos, esse capítulo 19, ele é um capítulo pequeno em relação físico, ele possui apenas 5 páginas, mas ele é um capítulo muito grande em questão de ensinamentos. Seria impossível, praticamente, nesse tempo que nós temos, falar de todos esses ensinamentos, Mas a gente está se prendendo mais nessa primeira parte, do poder da fé. E só valorizando o que você está falando, eu quero só acrescentar sobre o apóstolo Paulo, um grande trabalhador da revelação. Ele não pediu transferência da terra para o céu, ele não descansou, não descambou para as sugestões de favoritismo no círculo pessoal dele. Ele não rogou hora nenhuma isenção de responsabilidade. Simplesmente ele abraçou com fé o trabalho do Cristo. E nós temos o apóstolo Paulo aí como exemplo também na nossa vida. Nesse mesmo item, Poder da Fé, no item 5, lerei a última parte, o último parágrafo. O poder da fé é demonstrado direto e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que há um grande poder fluido normal, junto à fé ardente, pode unicamente, pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura. E outros mais antigamente eram tidos como os prodígios, e não, entanto, são apenas o efeito de maneira natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos: se não curastes, é porque não tereis fé. Então, pessoal, mais uma vez a gente falando, do trabalho do poder da fé junto com o poder da mente, das nossas vibrações, daquele momento que a gente parte do princípio que nós somos formados de energia. Se não me engano, não me recordo o orador, mas em uma sessão de passe em uma casa espírita, uma mulher, durante o passe, foram retirados vários cordões pretos de seus ouvidos, de suas narinas, da sua boca. E foi constatado posteriormente que aquilo era energia negativa que estava sendo emanada para ela e por ela. Muitas das vezes a gente fala do poder do perdão, ou perdoar de coração. E muitas das vezes a gente fala: eu te perdoo, mas jamais vou te esquecer o que você fez comigo. Será que a gente realmente está perdoando de coração? Será que a gente está guardando mágoa, transformando esse fluido
e um fluido negativo, o que será que a gente está fazendo com o nosso magnetismo? O fluido vital, esse agente universal, que por muitas das vezes nós ceifamos através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, e que é um agente que nos ajuda na evolução. Nessa encarnação nós viemos com a oportunidade de conhecer o Espiritismo, né? E engraçado que muitos espíritas não têm medo de desencarnar, até porque a morte não existe, né? Mas tem medo de quando chegar no plano espiritual, porque vale lembrar que é muito dado, muito é cobrado. E no livro dos Mensageiros tem uma palavra também que fala sobre essa parte, sobre o magnetismo. O que o livro dos Mensageiros fala pra gente, mãe? André Luiz nos diz que a prece é um fluxo magnético e nos relata uma seguinte história. Há dias fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos, enquanto rebentavam estilhaços lá fora. Os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Então, se nós soubéssemos a força que nós temos, né, o magnetismo que nós temos, esse momento principalmente que o planeta está passando, quanto ponto de luz, né, está aceso. Nós sabemos que não estamos presencialmente dentro da casa espírita, mas fora dela nós temos grupos de estudos marcando hora para a gente estar em prece naquele momento. Então, isso é o magnetismo, isso demonstra a fé, isso demonstra o amor, porque na realidade a gente não está fazendo a oração só pelo Brasil, a gente está fazendo pelo planeta. Então, naquele momento que André, junto com sua equipe, passava naquele recinto, né, tinha um grupo de pessoas corajosas ali em oração firmemente. E nós sabemos que quando a gente está em sintonia com o plano espiritual, nós nos tornamos mais leves, tranquiliza a nossa mente. A gente depara com pessoas no momento angustiadas, depressivas, mas quando a gente consegue levar uma mensagem através do WhatsApp ou telefonando, a gente percebe que tranquiliza o outro. Então, isso também é um ponto de luz. A gente, utilizando o nosso magnetismo, a gente trabalhando o nosso interior, nós estando bem, né? A gente fortalece a nossa fé. Então, a gente sabe que nós, em momento nenhum, jamais estaremos órfãos, né? O grande antídoto, todos os males que possa estar passando agora, o antídoto para tudo é o amor. Quanto mais a gente vivenciar o amor, mais fortalecermos na fé, nós vamos cuidar sempre da nossa luz interior e vamos poder estender a mão para o outro. Então, naquele momento, se eu não tenho uma palavra, pelo menos eu faço uma oração que vai chegar. Então, essa passagem aqui, nesse relato de André Luiz, como exemplo de um fluxo magnético, foi lindíssimo e serve até de exemplo que nós estamos vivenciando atualmente. Amigos, vamos caminhando para o final dessa reflexão. Lembrar, né, já como diziam no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé sincera, verdadeira, é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo.
Então, que nós possamos ter em nossas mentes esses conceitos diferentes entre fé e acreditar. Termos esse momento de reflexão. O que eu estou fazendo? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso melhorar? O que eu estou realmente fazendo? Será que a minha fé é uma fé cega ou é uma fé raciocinada? O que eu estou emanando nesses momentos que a Terra está passando? Será que a minha fé é no tamanho de grão de mostarda? E se for, o que eu posso fazer para torná-lo uma árvore bondosa, frutuosa? Para finalizarmos, irei colocar uma música que combina muito com o nosso momento, né? E posteriormente eu pedi a mamãe para fazer a prece final. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, nem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior.
Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, da esperança. Amado Mestre Jesus, embalados nessa melodia que nos traz a paz, a esperança, consolo, a força e a fé. Agradecemos, Pai, pelo momento que estamos passando. Agradecemos, sim, porque é o momento de darmos o testemunho na nossa fé, pois sabemos que jamais o barco estará à deriva, pois sabemos que o Senhor está no leme desse barco, amparando cada um de nós. Senhor Pai, faça que cada um de nós não percamos momento nenhum a nossa fé. Que possa chegar a cada hospital, a cada enfermidade, a cada um está pela calçada da rua, um bálsamo de energia, pois sabemos que tudo passa. E que possamos, Pai, tirar proveito nesse momento, não para perguntar o porquê de tudo isso, e sim para quê. Que o Senhor renove cada dia a nossa fé, que possamos ser um ponto de luz para o companheiro, mesmo distante da gente, que a cada dia possamos, Pai, rogar, pedir e sempre lembrar que o Senhor está conosco. Ismael jamais irá nos abandonar. Que nessa manhã de hoje, cada lar seja amparado, cada lar seja abençoado, que em momento nenhum percamos a esperança, que cada dia é uma renovação em nossa vida. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Sim, sim.